Bom, eu fui totalmente atingida pela enchente, né? Desde a sexta-feira, que foi o dia que começou. Eu saí da minha casa, jamais imaginei que a água chegaria lá. Eu só saí pra não ficar ilhada, porque eu achei que a água chegaria próximo e eu não teria como ir ao mercado, né? Coisas básicas. Então fui pra casa dos meus pais, porque a casa é de 2 pisos, então teoricamente estaria mais segura. Fui com a minha bebezinha, que faltava 3 dias pra fazer 2 meses. E aí fui pra casa dos meus pais, só que a água chegou mais rápido ainda lá. Eu cheguei lá 10 da manhã com uma pocinha d'água. Quando era meio-dia, a água já tava no joelho. Nós saímos na sexta-feira mesmo, já de barco pra Defesa Civil, com ajuda, com água quase no peito. Eu lembro porque eu cuidei muito pra não molhar o peito, pra poder amamentar. Com a nenê chorando, a gente ia alcançando, né? O pai dela levantando, meu noivo levantando ela pra não molhar. Cena de filme. Sabe aquela cena que a gente via assim lá no filme, assim no Titanic, com gente com apito, com gente passando. Foi muito rápido, eu passei de espectadora a vítima em poucas horas, em 1 hora nisso. Porque eu tava sentada com a bebezinha no colo, olhando televisão, vendo, né, pensando, nossa, que triste isso, coitada dessas pessoas, né? Então aqueles segundos assim que tu escolhe o que vai pegar, né, que tu olha pra trás e tu tem que fechar a porta, não sabendo o que tu vai encontrar na volta. E eu que sempre fui uma pessoa muito apegada às coisas, né, as minhas coisas, tenho muito carinho pelas coisas, assim, e fica tudo pra trás. Olha, essa enchente na minha vida foi uma bola de neve que ainda tá rolando. Fui atingida com 1,10 m de água dentro de casa, perdi praticamente tudo, mas eu tenho 3 filhas maravilhosas e começaram uma vaquinha nas redes sociais e eu fiquei, assim, impressionada com tudo que aconteceu, de solidariedade das pessoas que eu nunca vi na vida. E assim eu comecei a me reconstruir, porque o meu passado ficou, eu perdi, que foi o que mais me dói até hoje. Fotos dos meus pais, eu pequena, minha família, minha história. Eu ainda não voltei para casa, em função da umidade. Eu saí de casa dia 3 de maio e fui para casa da minha filha. E aí fomos procurados por uma amiga, um amigo que estava trabalhando, fazendo um trabalho voluntário. E nós fomos. Nós produzíamos alimentação. Então saía 2.500, 3.000 marmitas por dia. E este trabalho me fortaleceu. Eu, como médico, já tenho de formação ser profissional assistencialista. Então, ajudar as pessoas, trabalhar em condições adversas, trabalhar com o sofrimento das pessoas, que é o que a gente viu bastante, faz parte da nossa profissão. Mas é diferente o que aconteceu. Nós entrávamos na água de manhã, naquela estrutura montada, um apoio absurdamente grande das forças de segurança, né? Polícia Civil, Polícia Federal, a Brigada Militar, os bombeiros. E nós representávamos, no rigor, a sociedade civil organizada. Mas eu, como médico, também pude exercer a minha profissão, porque eu ajudei pessoas que também não estavam bem. Algumas vezes eu fui de barco para lá porque em determinado lugar que havia um resgate, tinha gente que estava precisando de atendimento médico. E em terra, a gente também recebeu essas pessoas e precisava de atendimento. No início era o único médico que estava ali. E aí começaram a chegar médicos, colegas, e de repente, naquela tarde, nós tínhamos enormes gazebos com comida, com voluntários, com bombeiros cuidando de combustível, com 2 tendas com médicos atendendo, com pediatras, com obstetras, com cirurgiões. Quando aconteceu tudo da enchente, eu estava trabalhando e minha filha me chamou. Chegando lá, não estava acreditando no que estava acontecendo. Ergui os meus móveis, as coisas tudo pra cima, né, com a esperança que fosse um alagamento simples, assim, né, não tão drástico quanto foi. E eu saí. Mas antes de eu sair, ainda com aquele desejo de ficar, porque eu não tava acreditando no que tava acontecendo, né. Depois disso, eu fui pra casa da minha mãe e a água começou a subir e chegou no meio da noite e já tinha tomado totalmente o condomínio. Eu moro no térreo. Eu demorei pra cair minha ficha, porque eu sempre trabalhei com trabalhos voluntários. E quando aconteceu em setembro em Mussum, eu fui uma das voluntárias. Então, ali naquele momento, eu não me sentia como afetada. E então no sábado e no domingo eu trabalhei nesse resgate. Mesmo eu entrando dentro do meu condomínio e vendo meu apartamento dentro da água, eu não tinha caído a minha ficha que eu era uma vítima. No domingo, depois que eu voltei pra minha casa, da casa da minha mãe, que eu tomei banho, que eu abri minha mochila, que eu vi que eu não tinha mais roupa, ali caiu a minha ficha, que eu tinha perdido tudo. E o sentimento de impotência, né? Uma pessoa que sempre ajudou, tava precisando de ajuda. O recomeçar é algo que a gente acha também que já superou, já passou por tudo isso, mas ainda não, porque tem muitas coisas que acontecem pós-enchente, né? Não é só o reconstruir, tem toda a parte emocional, o medo. Mesmo que muitas pessoas tenham me ajudado, eu sou eternamente grata a todos que me ajudaram, né? Eu digo que tudo que eu tenho hoje, minhas roupas, meus móveis, tudo foi as pessoas que me ajudaram, né? Sozinha, com certeza, eu não daria conta. Parece que tu perde o brilho, o encantamento da onde tu está. Porque o pós-enchente, tu sofre a dor da água ter entrado na tua casa,
Mas o pior é quando tu entra depois que a água baixou. É quando tu tira as coisas de dentro da tua casa. Ter o teu conforto e daqui a pouco tu não tem mais nada, ficar somente paredes, né? Essa tragédia nem era tragédia ainda, era uma sexta-feira, eu estava trabalhando normalmente, não era a cota máxima ainda de alagamento, e meu telefone começou a tocar um pedido de socorro. Acredito pelas ações de resgate de outros momentos, e era 1h me pediram para ajudar uma família não, várias famílias que estavam em Eldorado, no 2º andar do supermercado Açul. Então eu acabei me envolvendo a partir dos clubes náuticos e outros recursos que a gente tem para conseguir ajudar, né, alguns locais que num primeiro momento não estavam sendo atendidos. E deste episódio de uma sexta à tarde, a gente conseguiu, unindo vários esforços, montar um ponto de resgate, que é o ponto de resgate do Pontal do Saleiro, Shopping Pontal, que foi um sucesso de resgate, maior número de resgates feitos, que basicamente resgatou Eldorado. Mas essa família em questão que me ligou na sexta-feira, 1h a gente conseguiu trazer para o Pontal no domingo da tarde. A nossa preocupação maior era que as pessoas ficassem o menor tempo possível nas burocracias e que fosse para um lugar seguro, onde ela chegava molhada, a gente entregava roupas, comida, verificava as questões de saúde, medicava e mandava para um posto e um abrigo, um lugar seguro. Eu não desligava, eu quase tive um burnout. Eu chegava às 6 da manhã, todos os dias eu chegava às 6 da manhã no Pontal e saía em torno de 9, 10 da noite. E no final do dia, assim, eu ainda ia para alguns abrigos fazer algumas outras coisas. Então, assim, particularmente eu não desliguei. Eu fui desligar uma semana após tudo o ocorrido, mas diversas vezes no decorrer do dia eu ia para um canto, sentava em posição fetal e chorava como criança, para soltar um pouco de energia para fora. Então, como eu disse, particularmente eu descobri os meus gatilhos. Então, animais e crianças eram umas coisas que me abalavam um pouco mais e isso me ajudou a conseguir ir até o final de uma maneira saudável. No primeiro dia ali no Pontal, no domingo, a gente resgatou um casal. Eles estavam muito nervosos porque os 4 cachorros deles não conseguiram pegar. Eles não conseguiram. Daí, eles disseram, eu quero ajudar. Eu disse, mas vocês estão, eu quero ajudar. E eles falaram exatamente assim, eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada. Ao menos deixa por favor eu ajudar, porque eu vou me sentir útil. No último dia, exatamente no último dia, a gente chegou com muitos bichos. E quando eles viram, os 4 cachorros chegaram desse casal. A mulher se jogou no chão para ser lambida. E ela disse assim, não importa mais nada agora. Não importa o que eu perdi, não importa. A minha única preocupação era eles. Então assim, eles podiam ter ido para um abrigo, ficar bem, digamos assim, na medida do impossível, ficar remoendo toda a tristeza. Eles optaram por ajudar. Aquilo ali foi, putz, é isso. E foi uma coisa horrível. A noite foi uma das piores que eu passei já. Grito de socorro, pessoas idosas gritando, crianças passando em bote, em barco, em colchonete, caixa d'água. Financeiro, na hora tu nem pensa. Tu só tem que aceitar aquilo ali, que a natureza veio e não tem o que fazer. E o emocional tu começa a ver depois. E na hora, a adrenalina, a vontade de se salvar, de ajudar alguém, de ver a ajuda que as pessoas estão te dando, supera. Se não fossem os amigos, parentes próximos, olha, não sei o que seria. No primeiro momento que eu fui na minha casa, a água estava pelo peito. A gente nunca ia imaginar que isso ia acontecer. E eu vi também muita pessoa engajada, né? Todo mundo se ajudou, né? Um momento mais difícil, assim, eu acho que a gente pôde estender a mão um pro outro. E eu acho que isso demonstra a união, né? De todos nós, de ajudar uns aos outros. Graças à nossa localização, assim, né, na beira mesmo no rio, a gente acabou se tornando naturalmente um ponto estratégico de resgates. Os voluntários começaram a vir para cá, incrivelmente, assim, de uma hora para outra, se formou, assim, uma legião, assim, de pessoas, todas trabalhando sincronizadamente pela mesma causa. Que tu reavalia e tu vê que nada é certo na vida, né? Não tem certezas, não tem planos que tu tenha certeza que tu vai concluir, né? Por isso que a gente tem cada vez mais que aproveitar os momentos, aproveitar o que a gente tem, né? Então, eu sou muito grata por tudo que eu tenho, mas a gratidão não pode se transformar no apego, né? Então eu sou grata pela minha casa, grata pela minha filhinha, grata por tudo, mas assim, não dá pra tu ficar achando que aquilo ali é o teu centro, é tudo, né? Porque no instantinho tu não tem mais casa, no instantinho tu não tem mais carro, no instantinho tu não tem mais nada, né? O que me moveu esse tempo todo foi a fé, assim, 100%,
né? Porque eu tenho uma fé que ela é inabalável, e então era só o que eu pensava, assim, que Deus sabia o que estava fazendo, que por algum motivo a gente também estava naquela situação. Eu tentei e fiquei pensando muito sobre eu sou muito lógico, tentei achar uma lógica pro que aconteceu ali. Inclusive, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, eu me considero mais ateu do que religioso. Mas ali foi algo divino, porque pessoas que nunca tinham se visto e a gente, no olhar, a gente já estava se acertando. Eu vou dizer que eu saio muito mais maduro, eu comecei a valorizar coisas pequenas, porque assim, é muito fácil ser consumido pela rotina. Isso para mim foi o grande aprendizado, é curtir pequenas coisas e pensar mais nos atos. Quando eu vi pessoas ali trabalhando que também tinham perdido mais do que eu, quando eu comecei a ver aquelas pessoas trabalhando, se doando para ajudar os que tinham perdido muito mais do que nós, isso me fez, quando foi o momento de voltar para casa, eu voltei outra pessoa. Uma coisa assim muito emocionante, e foi isso que me deixou forte até hoje. Tudo isso que aconteceu para mim me reformulou. Eu sou uma outra pessoa hoje, com certeza. Eu nunca perdi a fé, nunca pensei que eu não ia conseguir. Como eu sou da área da saúde, a gente sabe que basta estar vivo, né? Que em questão de segundos tudo muda. Então isso, o que aconteceu comigo foi só que reforçou esse pensamento. Que a gente não sabe o que pode acontecer estando, é só tendo fé, seja em qual religião a pessoa for ter. É só na fé para passar por tudo isso.